O deserto de Sonora não é completamente inóspito. Na primavera, quando a neve derrete nas sierras e os leitos dos rios transbordam, a terra estéril floresce numa sinfonia de cores. As equipes de filmagem nunca chegam a ver isso. Flores não combinam com sujeitos durões e o roteirista escreve ficção e não realidade. Incrível. O rio e o deserto com peixe e tudo. Não podia ser melhor. Isso me dá vontade de transformar o meu papel de convidado nesse documentário num trabalho pela vida toda. Esta é a temporada do creosoto, o mais difundido tipo de arbusto de todo este deserto. Mas, como eu já disse, desertos floridos não são apropriados para filmes de faroeste. Prove o contrário, que eu lhe dou um doce. E o creosoto não é só bonito, ele é durão. Na Califórnia, foi encontrado um arbusto de 11 mil anos de idade, a mais antiga criatura viva na Terra. Ou seja, o verdadeiro deserto do Oeste é diferente do deserto dos filmes de faroeste. Isso também se aplica ao céu estrelado dos filmes. Essas estrelas nunca são reais, não apenas porque o céu do deserto também pode ficar nebuloso. Nos filmes, a noite é um problema. Se estivesse escuro de verdade, você não me veria, certo? É o som que faz a noite. Os ingredientes básicos são os grilos. Eles só cantam após escurecer, contanto que você não fique observando. Acrescente o pio de uma coruja para um toque fantasmagórico. A coruja é uma ave muito bonitinha e você pode comprovar se algum dia conseguir ver uma. Esta é mais uma voz noturna que eu tenho na manga. Para tornar a noite realmente sinistra, você pode colocar coiotes. No cinema, os coiotes aterrorizam o público. Os uivos ajudam os coiotes a se encontrarem no escuro. Assim que um deles abre a boca, outros aparecem. O efeito surround sound só apareceu anos depois. Os coiotes são animais notívagos e, portanto, difíceis de filmar. Por isso, você não vê coiotes na tela, mas ouve seus uivos em todas as trilhas sonoras. Com certeza, eles simbolizam o lado negro, assim como o bom e velho amigo Bob. Pelo menos, o Bob é silencioso. Bom dia. Um café gelado como os meus pés. Às vezes detesto esse emprego. É só a cigarrilha da noite passada e não há mais nada para o café da manhã. Falando nisso, o cigarro pode ajudar a sua saúde e a saúde dos que estão à sua volta. Isso tem que ser dito, mesmo aqui. No Velho Oeste, algumas coisas acontecem com o homem com a minha profissão que nunca aconteceriam com um turista. E eu não estou falando de café da manhã. Nada de um belo café da manhã, nenhum sorriso enternecido, nem mesmo um raio de sol aconchegante. Vamos acabar logo com isso. O que diz o roteiro? Escorpiões. E são 2, absolutamente mortais. Não que isso esteja fundamentalmente errado. Existem sim escorpiões no Oeste, não só na tela. Mas estes enormes aqui do Texas não fazem mal nenhum.
Eles não gostam da luz do dia. Estes são os bandidos. Parecidos com os outros, mas menores, os centruroides esculpidos, os únicos daqui que podem realmente picar você. A sorte é que eles são pequenos demais para uma câmera de Hollywood. O que atraiu os escorpiões até a minha bota foi, basicamente, a imaginação dramática do roteirista. A verdade é que é mais fácil morrer por causa do espinho de um cacto do que pela picada de um escorpião. Falando em cactos, você tem um na janela de casa, não é? Bom, o deserto de Sonora tem mais espécies de cactos do que em qualquer outro lugar do planeta. Mas só os grandes saguaros, em forma de candelabro, conseguem trilhar uma carreira cinematográfica. Vocês já devem ter visto. Quanto mais úmido o lugar, mais braços crescem no cacto. Os saguaros chegam aos 20 metros de altura e podem viver 200 anos. Eles estocam tanta água que alguns pesam mais de 10 toneladas. Os saguaros formam uma tela de fundo impressionante, perfeita para um filme de faroeste. Hollywood caiu de amores por esses camaradas espinhosos. O tipo mais raro de saguaro é encontrado no Monument Valley, o coração do faroeste norte-americano. Olhem o cenário, perfeitamente acabado, com um cacto adulto bem no meio. A menos que o contra-regra queira o cacto em outro lugar para outra cena. Através da história do cinema, eles colocaram cactos impressionantes nas paisagens, enquanto a triste verdade é que os saguaros mais próximos crescem algumas centenas de quilômetros ao sul de onde os abutres voam. Onde ele está agora? Ah, é, viu? Esta foi tirada aqui. O filme de faroeste é todo feito de imagens impressionantes, não de informações botânicas chatas. Pessoalmente, eu diria que o Monument Valley é de tirar o fôlego, mesmo sem os saguaros. Uma grande paisagem conquistada para Hollywood por gente como John Wayne e John Ford. Foi aqui que aconteceram nossos atos heróicos. Apanhamos foras da lei, lutamos contra índios e salvamos filhas de fazendeiros. Bons tempos, meu amigo. Era impossível percorrer 1 quilômetro sem encontrar caçadores, cowboys, índios ou a cavalaria norte-americana. Era em Monument Valley que tudo isso acontecia. A verdade é que, naquela época, Monument Valley era uma terra de ninguém. Ninguém queria viver ali. Ninguém tinha motivo algum para passar por ali. Havia poucas estradas e nenhum bar, só areia e rocha. Na verdade, ainda é assim. Por mim, tudo bem. Solidão e sossego. Um verdadeiro luxo. Os únicos moradores do local são os Navarro, a mais numerosa das nações nativas da América do Norte. Muitos deles ainda moram em cabanas de terra ao estilo antigo. O centro de Monument Valley faz parte da reserva Navarro. Ninguém sabe há quanto tempo os Navarro estão aqui. Os filmes de faroeste e o turismo que eles trouxeram ajudaram a construir um patrimônio moderado.
A primeira vez que a cavalaria norte-americana passou por aqui foi bem documentada nas telas na época dos dois Johns, Ford e Wayne. A realidade é que os cavaleiros não chegaram nem a 150 quilômetros de Monument Valley. Tudo o que você viu em Quando é Preciso Ser Homem foi inventado. Até a poeira é de mentira. Soldados durões tinham que ter poeira nos uniformes. O problema é que a terra do deserto não fica na roupa e os atores tiveram que se cobrir de pó a cada nova cena, para ficar mais realista. Atacar. Que cena! Mas, infelizmente, está tudo errado. Correndo desse jeito, você não estaria brandindo uma arma tão difícil de manejar, a menos que quisesse que seus soldados ferissem uns aos outros. Na verdadeira cavalaria, os soldados rasos não portavam espada alguma. Os rapazes sempre tiveram problemas com as montarias. Os cavalos do exército eram mimados. Eles só comiam aveia de qualidade que tinha que ser transportada com eles. Os pôneis dos índios se alimentavam com qualquer coisa que encontrassem no caminho. A maior parte dos homens da cavalaria nunca havia sentado numa cela antes de ser recrutado. A maioria serviu sem nunca ter visto um índio americano. E, é claro, eles nunca usaram bandanas amarelas que fariam deles alvos fáceis, mesmo para um fora-da-lei míope que houvesse perdido os óculos. O pior inimigo da cavalaria deve ter sido o clima. Num dia, uma temperatura acima de 32 graus, no outro, abaixo de zero. Uma vida miserável entre suar e congelar até a morte, tudo dentro do mesmo uniforme. Eu só peguei o dinheiro. Com certeza. Eles deviam se sentir terrivelmente sozinhos e entediados. A maior parte de seus pensamentos girava sobre um único tema, a bela figura de Molly. Coluna, avançar, avançar! O que podemos aprender com isso? A regra número 1 da cavalaria é a mesma para todos os que estavam no oeste. Faça um bom papel. O melhor de todos os papéis é privilégio dos heróis. Mas por isso, pagamos um preço. Sem casa, sem família, sem amigos, mas sempre com um cavalo. Embora no verdadeiro oeste selvagem não houvesse muitos cavalos. Os primeiros apareceram em meados do século XVI, depois de abandonarem alguns conquistadores espanhóis. Eles nunca mais foram apanhados. Mais tarde, foram chamados de mustangues. Daquela época em diante, as botas norte-americanas não foram mais feitas para andar. Portanto, os mustangues não são cavalos selvagens. Seus ancestrais eram animais domésticos. Se você já viu ou ouviu os cavalos galopando lá fora, sabe que não há uma imagem melhor de independência. Nenhuma cerca. Só horizonte sem fim. Liberdade até onde os olhos podem ver. Onde um homem como eu estaria sem um cavalo? Eu me sentiria como um vovô sem uma cadeira de balanço. É o cavalo que coloca o homem acima do mundo. Sem um cavalo, este filme terminaria antes que eu conseguisse chegar a Brushwood Wood. Muito desta cidade era apenas um sonho, antes que os fantasmas se mudassem. Oi, Bob.
A agenda de filmagem de hoje. Uma entrada estilo faroeste espaguete. Muito impressionante. Bem no estilo do... Como é mesmo o nome dele? Um olhar cuidadoso para a esquerda, outro para a direita. Fique firme, sem pressa. O que você achou? A entrada é tudo. Como o vento sempre assobia por entre as tábuas e tem que parecer que esses lugares foram abandonados por Deus, alguém teve a ideia brilhante de dar a essas salsolas o papel de suas vidas. As salsolas só criam raízes durante algum tempo. Depois ficam vagando pelo oeste como cowboys solitários. É difícil acreditar que essa coisa verde e suculenta é a mesma planta. Pessoas mais pacientes que eu descobriram que esta salsola verde de raízes profundas seca no outono, quebra e sai rolando no horizonte. Um símbolo perfeito do oeste norte-americano, sempre em movimento, super durona, com a ressalva de que ela não é norte-americana. Foi trazida por imigrantes russos por volta de 1877. Para um forasteiro, passar pelas portas de vai e vem é um momento importante. Até mesmo as moscas param de zumbir. Uma semelhança impressionante. A mosca comum é o único inseto que pode se gabar de uma carreira cinematográfica. Caso você esteja interessado, a América do Norte tem 700 espécies de moscas. Todas elas podem acabar com seus nervos, mas são estrelas de primeira classe. Eu me lembrei que estou com tempo para mais um drink. O maior pesadelo de um diretor é conseguir que vários homens montem em seus cavalos e saiam cavalgando juntos. Ou funciona da primeira vez, ou não vai funcionar nunca. Corta! Ai, Pete, assim não dá. Tomada 73. Ação! Ação! O ator de um filme de faroeste tem sempre que esperar pelo pior. O pior é quando os cavalos resolvem emitir sons pouco civilizados. Corta! 88. Em algum momento, tudo funciona. Certo, esta cidade é pequena demais para nós quatro.
hora da verdade. O roteiro diz: o bandido monta, o cavalo empina e cai feito um saco empapado. Eu aposto que você não viu os 3 cavalos. O primeiro aparece quando ele monta. O segundo faz o truque de empinar. E o terceiro é especialista em cair. Enquanto os cavalos são verdadeiros personagens de cinema, os bois são apenas um monte de figurantes que servem só para levantar poeira, mugir e proporcionar ação e dar ao cowboy uma chance de se mostrar. Os Longhorns têm mais chances de serem contratados como figurantes. Do ponto de vista do vaqueiro, o gado só precisa ser reunido 2 vezes, uma para ser marcado e a outra para ser abatido. O gado Longhorn só sobreviveu ao século passado graças ao seu papel nos filmes de faroeste. Se dependesse das fazendas modernas, a raça já estaria extinta. Um 1 milhão de cabeças de boi em 100 filmes e a gente só come feijão, inclusive nos faroestes de espaguete. Se os roteiristas não insistissem nos feijões, todos nós aqui seríamos gourmets. O que está tostando aqui é um peru selvagem, uma delícia. Eu levo 5 segundos para derrubar um peru na tela. Na realidade, a não ser que você passe dias se esgueirando com uma roupa camuflada, você vai ter que continuar comendo feijão. O peru macho leva um vidão, sempre cheio de fêmeas em volta. Uma questão de coragem, eu acho. Na década de 30, no auge dos filmes de faroeste, os perus estavam quase extintos. Só restavam 30 mil. É por isso que eles demoraram para aparecer na tela. Hoje eles são 7 milhões. As opiniões sobre a aparência desta ave variam. Eles ficam bonitos sobre uma fogueira, mas vivos parecem bêbados com essa cara azulada. Prefiro o Bob. Não é a ave mais bonita do mundo, mas pelo menos não tem papo. Ele é um bom amigo. Durão, não se deixa intimidar. O cheiro do peru grelhado me lembra todas as histórias que ainda não contamos. O pôr do sol? Certo, isso existe. Mas você já viu bandos dessas aves imensas voando para se empoleirar à noite? Lagartos de chifre. Até onde eu sei, só conseguiram um único contato em filmes de faroeste, mas eles são as criaturas mais impressionantes daqui. Eles são difíceis de encontrar, mas depois que um é encontrado, é fácil de pegar. Os humanos não assustam esses lagartos, mas eles detestam qualquer coisa parecida com um cachorro, coiote ou raposa. Se um lagarto de chifre sentir o cheiro de um cão, se transforma literalmente num monstro de olhos vermelhos. O lagarto de chifre ataca disparando um jato de sangue do canto dos olhos.
Para um cão, um encontro com um lagarto de chifre sempre acaba com um focinho sangrando. Sem brincadeira, é verdade. Mas não se pode dizer isso de todas as histórias sobre lagartos de chifre. Old Rip foi o monstro de Gila mais famoso do mundo. Em 1897, amantes de animais o colocaram dentro da pedra fundamental de um tribunal recém-construído. 31 anos depois, o prédio foi demolido. 2.000 pessoas testemunharam um fenômeno sensacional. Nem mesmo décadas numa prisão escura conseguiram matar um lagarto de chifre. Se você me perguntar, eu diria que essa história do Old Rip foi um truque. Mas é uma boa história. É disso que são feitos os filmes. Há inclusive vários personagens notáveis do Oeste que teremos que deixar passar, como essa ave estranha, o mocho dos banhados. Você pode pensar que os mochos e as marmotas têm alguma coisa em comum. De jeito nenhum. Mocho em filme de faroeste? Nunca. Eles são bonitinhos demais, pequenos demais e tediosos demais para um filme. Não é um trabalho para heróis. Os heróis têm tarefas nobres a cumprir. Como cavalgar nas pradarias. No verdadeiro Oeste, era fácil perder o rumo. E me disseram, vá para o Oeste, jovem. Mas onde fica isso? O Sul é para este lado? Para o Norte? Siga o caminho do Sol. O homem branco tem a cabeça oca. O Oeste é onde o Sol se põe. Deve ter sido assim. O homem branco queria ir para o Oeste, mas não tinha nenhuma pista e não entendia os nativos. Tanto faz. Para homens como eu, o Velho Oeste é tanto uma jornada quanto um destino. Na época áurea do faroeste, as pradarias eram as locações número 1, tanto no verão quanto no inverno. Era por aqui que as manadas de bisões pastavam, e John Wayne ia atrás. Nós vamos encontrá-los, eu prometo. Vamos encontrá-los. Búfalos. Na tela, eles sempre falam dos búfalos, mas você raramente os vê, porque não restou nenhum para ser filmado. Para privar os norte-americanos nativos de seu sustento, 60 milhões de búfalos foram mortos. Antes do final do século XIX, havia menos de 1.000 búfalos vivos. Os diretores mostravam as pequenas manadas de búfalos restantes do Parque Nacional Yellowstone. Hoje, há 350.000 búfalos vivos. As cenas só ficam dinâmicas quando a manada se mexe e, para isso, você tem que assustar os animais. Os búfalos são preguiçosos, eles só se mexem se forem obrigados. Os lobos só desempenharam papéis importantes em alguns filmes. Mesmo assim, eles são ícones da vida selvagem norte-americana. Esta espécie está em risco, como a minha. Enquanto fico juntando poeira nas latas de filme, os lobos acabam virando tapete na frente da lareira dos fazendeiros. Alguns animais só aparecem em filmes quando alguém se dispõe a criá-los e treiná-los. Os ursos pardos fizeram uma carreira tardia na década de 70, em sua maior parte na TV. O que nos leva ao capítulo Animais do Oeste que não aparecem em filmes de faroeste. A lista de critérios já deve estar clara. Os animais têm que ser A. Fáceis de filmar e B. Simbolizar o espírito do Velho Oeste. Isto tira a maior parte dos animais da lista. O que é quase sempre uma pena. Por exemplo, o galo da pradaria. Sua corte é um espetáculo. E eles não são só bonitos, são gostosos também.
Eu gosto deles recheados com um pouco de aipo, cebolas picadas e sálvia fresca. Mel e cebolinhas por fora, com uma crosta de sementes de girassol torradas. Os nativos os adoravam, mas não por causa de sua carne saborosa. Eles eram mensageiros do grande espírito. A pradaria tem pastos infinitos, difíceis de filmar. Sem primeiro plano, sem plano de fundo, a não ser que você consiga colocar búfalos ou antilocapras na tela. Havia milhões de antilocapras. Elas alimentavam nativos, caçadores e os primeiros colonizadores, mas nunca apareceram num filme de faroeste. Ninguém se deu ao trabalho de ir atrás delas com uma câmera. Além disso, sua população era muito pequena quando os primeiros faroestes foram filmados. Geralmente, você só vê esses animais ao longe. Junte isso aos custos da produção. Eu já disse que as antilocapras são saborosas. Bom, isso é uma outra história. Olha o Bob aí novamente. Falando nisso, a árvore está presa no concreto e Bob teve que ficar preso. Ele odeia essas cenas. Segundo ele, é muito brega. Ah, quase perdemos uma outra cena clássica. A pesca de truta na América do Norte. Viu só? Sem anzol, só com a mão. A água é escura feito café. Uma truta fresca do supermercado. Quer ver de novo? Eu desafio qualquer um a fazer melhor. Uma truta morta em água suja. Bom, já é suficiente por hoje. O peru está remexendo na minha barriga. O que seria do Velho Oeste sem um rio das almas perdidas, e a cavalaria atrás, espirrando água? Uma travessia de rio com água espirrando nas alturas faz parte dos filmes de faroeste, tanto quanto a fivela de prata no cinto do cowboy. Nenhum rio foi tão atravessado quanto o Rio Grande. Seu nome enfeita o título de mais de 100 filmes de faroeste. Filmar suas legendárias águas foi um verdadeiro desafio para as equipes de filmagem. Há mais de um século, o Rio Grande, ou Rio Bravo, como é chamado no sul, é um fio d'água patético durante a maior parte do ano, drenado para a irrigação e o abastecimento de água municipal. É por isso que o San Juan ou o Colorado normalmente fazem as vezes do Rio Grande. Eles têm água suficiente e ficam ao lado do Monument Valley. Deixe-me apresentar o Colorado, que vocês conheceram através de filmes como Rio Grande e Rio Conchos. Afinal, o que interessa nos grandes filmes de faroeste não é a geografia ou a história natural, mas sim as grandes emoções. Cinemascope. A pergunta é: que rio é este? Não importa. Os filmes de faroeste levaram o Monument Valley ao mundo inteiro. E hoje, para as pessoas do mundo inteiro, Monument Valley continua sendo o Velho Oeste, o espírito da fronteira final. Estes penhascos clamam.
Se você for durão o suficiente, vencerá qualquer oponente e suportará as forças da natureza. É, companheiro. Bob é uma ave esperta. Sempre apegado à nossa velha máxima. Nunca perca a chance de ficar com a boca fechada. Sentiu? Essa urgência de ir adiante, deixar tudo para trás. Seguir o sol até ele se pôr. Tenho mais uma coisa a dizer. Se você realmente quiser, ainda poderá encontrar o Velho Oeste em qualquer lugar. Adiós. Vocês fizeram valer o meu dia. Versão brasileira, DPN Santos.